Olá! Que bom estarmos juntos para conversar sobre algo bem importante: como construir uma vida espiritual mais profunda. A gente vai descobrir uma ideia muito poderosa, sabe? Que a nossa fé não é feita só de grandes momentos, mas de pequenos hábitos, coisinhas que a gente faz no dia a dia. Vamos ver como essa constância na rotina pode, de verdade, transformar tudo. Sabe aquela sensação de que a fé deu uma esfriada? Ou de que a gente está meio estagnado, patinando no mesmo lugar? Pois é, muita gente passa por isso. É um sentimento super comum na caminhada espiritual, onde a correria da vida parece que vai apagando aquela chama do começo. E aqui, olha, tá o pulo do gato. A proposta é que uma fé forte, uma fé alegre de verdade, nasce de práticas simples e consistentes. E o melhor, são atitudes que qualquer pessoa pode começar a praticar hoje mesmo. No secreto, sabe? Longe dos olhos dos outros, mas que tem um poder transformador imenso. Então vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. Antes mesmo da gente falar com Deus, os dois primeiros hábitos preparam o nosso coração. Eles são sobre aprender a ouvir e a reconhecer antes mesmo de começar a pedir. O primeiro hábito é quase um ato de rebeldia no nosso mundo tão barulhento: praticar o silêncio de propósito. E não é só ficar sem barulho, não. É criar um espaço intencional para que a voz de Deus, que muitas vezes é só um sussurro, possa ser ouvida. É tipo, se desconectar do caos do mundo para se conectar com o que é eterno. E essa prática tem um fundamento bíblico muito profundo. O próprio Jesus, como a gente vê lá em Marcos capítulo 1, procurava lugares quietos, desertos, para se conectar com o Pai, longe de todo o barulho. Isso ensina pra gente que o silêncio não é um vazio, mas sim um lugar de encontro. E olha, isso não precisa ser nada complicado. Veja como é simples de começar. 5 minutinhos. Sem pedir nada, sem fazer uma lista de problemas, só estar ali, presente. É como se a gente estivesse afinando o coração para conseguir perceber a presença de Deus com mais clareza durante o resto do dia. Agora, o segundo hábito fundamental, ele meio que vira o jogo na nossa oração. É uma inversão de lógica. Em vez de começar com a lista de tudo que a gente precisa, a gente começa agradecendo. Essa simples mudança de ordem já altera completamente a nossa perspectiva. E a Bíblia confirma isso de forma bem clara, né? A ação de graças não é um se sobrar tempo no finalzinho da oração. Não, ela é parte essencial. É um ambiente que a gente cria para apresentar nossos pedidos, um ambiente de confiança e não de desespero. Pensa na gratidão como uma chave mesmo. Ela muda o nosso foco do que está faltando para tudo aquilo que a gente já recebeu. Isso, na prática, diminui a ansiedade, enfraquece o medo e constrói uma base de confiança muito sólida, porque nos lembra que aquele que cuidou da gente até aqui vai continuar cuidando. Certo, com o fundamento pronto, vamos agora para a estrutura, para a construção em si. Os próximos dois hábitos focam no nosso mundo interior, na forma como a gente reflete e se alimenta espiritualmente. Bom, esse aqui é um verdadeiro divisor de águas. O hábito de olhar para dentro antes de apontar o dedo para fora. É muito mais fácil, né, ver o cisco no olho do outro. Mas a maturidade espiritual de verdade começa com a autoanálise, com a gente cultivando humildade e misericórdia. As palavras de Jesus aqui são, uau, diretas e muito poderosas. A questão não é fingir que o erro do outro não existe, mas sim priorizar a nossa própria transformação. Então, o ponto crucial é este. Esse hábito quebra o nosso orgulho e nos coloca numa posição de quem precisa da mesma graça que todo mundo. Fica aqui então uma pausa para a gente refletir. É uma pergunta simples, mas que pode mudar completamente a forma como a gente interage com as pessoas e principalmente como a gente se aproxima de Deus. Agora vamos falar sobre o alimento da nossa fé. Muita gente lê a Bíblia como se fosse uma tarefa para cumprir, né? Marcar o check ali no plano de leitura. O convite aqui é para algo muito mais profundo: meditar. É como ruminar a palavra, sabe? Saborear em vez de só engolir correndo. A instrução de Deus para Josué foi bem específica: medita. Não foi leia rapidinho. E o Salmo 1 usa uma analogia linda. Quem medita na palavra é como uma árvore com raízes profundas. A raiz ninguém vê, mas é ela que sustenta tudo e faz a árvore dar fruto. A diferença é gigantesca. A leitura rápida foca na quantidade, busca informação. Já a meditação foca na profundidade, ela busca transformação. É a gente sair de uma mentalidade de tarefa cumprida para uma de relacionamento nutrido. E meditar também é uma prática bem simples, viu? Começa com uma oração, pedindo entendimento. Depois, uma leitura lenta. Uma pergunta bem prática de aplicação para o seu dia. E, se possível, anotar o que aprendeu. É um diálogo com o texto, permitindo que ele vá nos moldando. Com a base e a estrutura firmes, a gente chega no propósito.
Afinal de contas, uma fé que é transformada por dentro, inevitavelmente, vai se manifestar por fora. Vamos ver como isso se constrói no nosso último hábito. O último hábito nos convida a fazer o bem sem buscar reconhecimento, sem precisar postar, sem esperar aplausos. Ele purifica as nossas motivações, garantindo que o nosso serviço seja para Deus e não para a aprovação das pessoas. É um verdadeiro teste de caráter. Jesus foi radical nesse ensino. A ideia de uma mão não saber o que a outra faz, pensa nisso. É um convite para a gente servir com um coração tão puro que nem nós mesmos ficamos nos aplaudindo. O foco total está na recompensa que vem do Pai. Servir em secreto é um ato de rebelião contra o ego. No mundo de hoje, que vive de likes e de exposição, escolher o secreto é escolher uma fé autêntica, uma fé que não vive para a plateia, mas para um público de Deus. Então, aqui está o resumo. Um verdadeiro kit de ferramentas espiritual. São 5 hábitos que, quando a gente pratica juntos, formam uma base, uma estrutura e um propósito incríveis para a nossa vida espiritual. E a grande mensagem é esta: essa construção acontece agora, no dia a dia. Não adianta esperar as condições ideais, o momento perfeito. O poder está em começar com o que a gente tem, onde a gente está. E para finalizar, fica a reflexão. Diante dessas ferramentas, qual delas pode ser o primeiro passo a ser dado na jornada? A transformação começa com uma pequena decisão. Uma decisão que pode ser praticada, quem sabe, ainda hoje.